poder falar tudo que está no livro, né? Então é bom dar uma lida antes da aula de preferência, tá? Nós temos a satisfação de acolher aqui no grupo o professor Luiz Henrique Figueiredo, que vai dar aula depois da manhã, né? E ele é professor do IMPA e vai ingressar aqui, é o nosso caçula, né? É o nosso estreante. Nós vamos fazer uns trotes com ele, mas ele aguenta firme, ele tem espírito esportivo. Bom, Paulo César, está na sua hora. Seja... Vou falar com vocês aí, legal. Bom dia para todos os presentes aqui no Rio de Janeiro, para os colegas dos demais estados. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma realização deste curso. Eu sei que vários de vocês são veteranos, mas para aqueles que estão participando pela primeira vez, talvez valha a pena só falar um momentinho sobre como é que funciona, tá, aqui o curso. Então, o Wagner, que é o escrevedor e desenhador oficial do quadro, como as pessoas que já fizeram o curso de outras vezes já sabem, já deixou aqui o nosso horário diário, né? Então, nós trabalhamos aqui na parte da manhã, de 9 às 10h15, depois de 10h45 ao meio-dia, com aulas convencionais, né, aulas expositivas, que são dadas aqui no Rio, transmitidas aí para os demais estados, tá? Mas uma parte muito importante, talvez a mais importante do programa, é o que acontece na parte da tarde, tá? Em que as pessoas se reúnem em grupos, nesses grupos vão trabalhar em cima de tarefas, tá? Que nós preparamos aí para vocês, discutindo esses problemas nos grupos, e depois, no final, nós temos uma sessão de discussão em que os grupos vão apresentar o resultado aí do seu trabalho, tá? E essa apresentação é um momento de troca, é um momento em que a gente faz, de fato, aí o ajuste fino, tá, no que foi, de fato, incorporado aí por vocês, tá, aquilo que a gente precisa reforçar um pouco mais. Então, é muito importante, tá, tanto aqui no Rio quanto nos demais estados, essa sessão da tarde, onde vocês têm a oportunidade de fato, colocar em prática aquilo que a gente prega, de uma certa maneira, nas aulas expositivas. Então, nesse nosso curso, né, nós vamos tratar do livro, do volume 3 da Matemática do Ensino Médio, que cobre os assuntos normalmente tratados na terceira série do ensino médio. No livro da primeira série, da segunda série, isso é mais específico, tá? Mas na terceira série, esses assuntos basicamente são da terceira série do ensino médio, mas dependendo aí da escola, pode ser um pouco diferente aí do programa. Então, a gente vai trabalhar com geometria analítica, tá? No plano e no espaço. Vamos trabalhar com sistemas lineares, números complexos e polinômios, tá? Então, eu vou começar agora, na verdade, as aulas de hoje e mais uma das aulas de amanhã vão ser sobre geometria analítica. Então, eu vou falar sobre geometria analítica no plano, o Wagner depois vai falar sobre geometria analítica no espaço, e amanhã ele vai falar um pouco mais sobre aplicações aí da geometria analítica, tá? E a razão para a gente colocar uma aula específica, tá, a respeito
da geometria, das aplicações da geometria analítica, é porque, às vezes, tá, ao ensinar geometria analítica, a gente esquece das razões pelas quais ela foi inventada. Tá? Tipicamente, nos livros didáticos, no trabalho que é feito, em geral, em sala de aula, a geometria analítica é como uma coisa encapsulada nela mesma. Tá? É uma matéria que a gente ensina aos alunos para que eles possam resolver problemas de geometria analítica. Tá? Os problemas são enunciados com a linguagem da geometria analítica, dado uma reta de equação tal, dado uma circunferência de equação tal, encontre o ponto de interseção, tá? Tudo na linguagem da geometria analítica. Tá? A gente, ao começar, tá? Quero frisar que geometria analítica não é isso. Tá? Então, nas aulas de hoje, tá? Eu e o Wagner vamos falar sobre as técnicas básicas, tá? Mas a parte mais importante de tudo isso vai ser na aula de amanhã, tá? Em que vocês vão ter a oportunidade, né, de discutir, tá, formas em que a geometria analítica sai de si própria, tá, e é utilizada, tá, para resolver problemas que não são enunciados usando a linguagem da geometria analítica. Você tenha que escolher usar essa linguagem por conveniência, por você achar que é a maneira mais fácil aí de resolver. Então, isso é muito importante, tá? Porque a motivação, tá, para invenção da geometria analítica é estabelecer, tá, uma correspondência, tá, entre formas, tá, que é algo que fica no domínio da geometria, tá, com números. Tá? Essa correspondência, claro, ela existiu, tá, desde os primórdios aí da matemática. Então, quando se fala no início lá da geometria, tá, então uma das coisas que a gente faz com as formas é medir essas formas, tá, e ao medir essas formas você usa números. Tá? A geometria analítica, ela leva, tá, essa correspondência, tá, entre números e forma um passo além, tá? Porque ela passa a permitir, tá, você fazer uma descrição das formas, tá, por um conjunto de números, tá, e vice-versa. Tá? Dado um conjunto de números, um conjunto de pares ou ternos ordenados de números, descrevê-los, tá, por meio de formas. Tá? Então, essa história toda, né, começa através da ideia de um eixo de coordenadas. Tá? Então, um eixo de coordenadas é o mecanismo pelo qual a gente faz essa correspondência no caso mais simples possível, tá? Que é o caso da geometria unidimensional. A geometria em que a gente está limitado a uma única reta. Tá? Então, se eu tenho uma reta, então a gente fala muito em geometria plana, em que o nosso universo é o plano, geometria espacial, em que o nosso universo é o espaço tridimensional. Então, o caso mais simples desses dois é da geometria da reta, tá? Em que o nosso universo é uma única reta. Tá? Para transformar essa reta em um eixo, tá, eu tenho que fazer eu tenho que estabelecer duas informações adicionais aqui sobre essa reta. Tá? Eu tenho que escolher que informações adicionais eu tenho que escolher aqui sobre a reta. O meu objetivo é criar uma correspondência, tá, biunívoca entre essa reta e os números reais. Então, para fazer isso, alguém falou aí, origem. Então, eu tenho que escolher aqui um ponto O, tá, que começa com O e vai corresponder ao número 0, né, que a gente escreve quase da mesma forma. Tá? O que mais? Uma orientação ou um sentido de percurso.
Tá? Então, isso significa determinar qual das duas semirretas determinadas por esse ponto vai corresponder aos números positivos, qual vai corresponder aos números negativos. Tá? Em geral, a gente tem uma certa preferência por desenhar, tá, esse eixo na horizontal, tá? E tem uma certa preferência por fazer com que a parte da direita corresponda aos números positivos, mas isso é só um hábito, tá? Não tem nada assim de ferro e fogo que deva ser feito dessa forma. Em geral também, a gente indica essa escolha aqui do lado positivo e do lado negativo da reta, colocando uma seta aqui no desenho. Tá? Um comentário. Tá? Hoje em dia, a gente vê muitas vezes, tá, quando nos livros, ao se representar a reta real, tá, essa convenção de colocar seta dos dois lados. Tá? Então, isso vem desde o ensino fundamental, e o propósito disso é indicar que isso não é um segmento, que é uma reta infinita, que se prolonga para os dois lados. Eu acho essa convenção muito ruim. Tá? A setinha que tradicionalmente se coloca aqui é para indicar o sentido de percurso. Tá? Então, colocar a seta dos dois lados é algo que causa confusão, na minha opinião, é um mau hábito. Fecha parênteses, voltemos aqui. Falta alguma coisa? Às vezes a gente fala que a gente deve fixar também, tá, uma unidade. Mas no fundo, tá, se você está fazendo geometria, está fazendo isso aqui para fazer geometria plana, a geometria plana já embute aqui, tá, um conceito de distância. Tá? Então a unidade é a unidade da geometria plana. Tá? E aí a gente tem uma correspondência, tá, em que cada ponto aqui dessa reta é caracterizado, tá, pela sua distância à origem, tá, acompanhada de um sinal que vai ser positivo ou negativo, tá, de acordo com a posição desse ponto, naquilo que a gente escolheu como sendo o sentido positivo ou negativo. Tá? Então, a partir do momento em que a gente estabeleceu esse eixo, nós temos um mecanismo, tá, para descrever pontos sobre a reta, tá, através de números. Tá? Então, por exemplo, se eu estou interessado em descrever, tá, esse subconjunto aqui da reta, tá, esse subconjunto da reta aqui, que é um segmento, vai ser descrito, tá, por algo aqui do domínio aqui dos números, que é o quê? Intervalo. Né? Então, se isso aqui corresponde aos números A e B, esse subconjunto vai ser conjunto de todos, vai estar sendo descrito, tá, pelo conjunto dos números reais que estão situados entre A e B. Tá? E com isso a gente faz esse vínculo. Né? Você tem um objeto que é de caráter geométrico aqui, um segmento, sendo descrito, tá, por um objeto de caráter numérico. Tá? Então, geometria analítica é isso. Tá? Basicamente, o que a gente quer fazer com geometria analítica é poder transitar entre esses dois mundos, tá, para aproveitar as vantagens que cada um desses dois mundos tem. Tá? Porque eu coloquei isso aqui com dupla seta, e aqui a dupla seta é para ser dupla seta mesmo, tá? Porque isso aí é uma rua de mão dupla. Tá? Você, ao fazer essa correspondência, tá, você usa aquilo que os números têm de bom para resolver problemas geométricos. Tá? Então, o que os números têm de bom? Tem uma estrutura riquíssima aí, operatória, toda a estrutura aqui dos números reais. Então, resolver certos problemas de geometria fica mais fácil quando você representa esses problemas de maneira numérica. Tá? Isso aí no nosso livro, que o Elon recomendou aí que vocês lessem, há vários exemplos de situações em que isso é explorado. Tá? E o Wagner certamente amanhã vai fazer algo nesse sentido. Mas a outra mão de direção é útil também. Tá? Muitas vezes você usa a grande capacidade de intuição que a gente tem para as formas geométricas, tá, para ajudar a representar
o comportamento de ângulo. Quando você está desenhando o gráfico de uma função para ver qual é o seu comportamento, você está explorando exatamente a mão de direção contrária, tá? Que você tem números que você vai representar graficamente, geometricamente, tá? Porque isso nos ajuda a ter uma visão global, tá? O nome geometria analítica, tá? É uma contraposição do sintético, então a geometria é muito boa da gente ter uma visão global das coisas, tá? Enquanto os números são úteis para a gente ter uma visão analítica, tá? Uma visão em que a gente trabalha no miudinho, tá? Mas trabalha muito bem aí nesse pequeno, tá? Muito bem. É claro que se a gente fosse se restringir a geometria da reta, tá? Não teria muita coisa interessante aqui para a gente fazer. Quer dizer, quais são os dois problemas interessantes aqui da geometria da reta? Primeiro, calcular a distância entre dois pontos. Tá? Tranquilo, né? Então, se eu quero saber a distância entre esses dois pontos A e B, correspondentes a esses dois números A e B, como é que eu calculo essa distância? É a diferença entre esses dois números, tá? Em valor absoluto, que vai depender da ordem em que você calcula essa diferença. Então, a distância entre os dois pontos A e B é simplesmente o valor absoluto da diferença entre eles. Tá? O outro único problema interessante que a gente pode ter na geometria aqui da reta, e que vai ser útil depois para o que a gente vai fazer a seguir, é o problema da gente resolver problemas de razão de seção. Estou dizendo o seguinte, se eu tenho aqui um ponto A, tá, e um ponto B, tá, e quero, por exemplo, achar o ponto médio, M, tá, aqui desse segmento. Tá? Eu vou designar as coordenadas, quer dizer, os números reais correspondentes a esses pontos, por A, B e M. Então, qual é a expressão do ponto M em função de A e B? Como é que a gente resolve o problema? Essas duas distâncias são iguais, tá? Então, supondo que A é menor do que B, sempre tem um ponto aqui que vai ser menor do que o outro, tá? Isso significa que M menos A é a distância de A a M, B menos M é a distância de M a B, tá? E essa igualdade vale mesmo que a ordem fosse inversa, né? Porque aí os dois números estariam multiplicados por menos 1. E daqui a gente obtém M igual a A mais B sobre 2, portanto, ponto médio é igual a média aritmética das coordenadas. Tá? Isso esgota realmente o que a gente tem de interessante para falar a respeito da geometria analítica unidimensional. Tá? Coisa fica muito mais interessante, né, quando a gente passa para 2D. Tá? Passa para a geometria analítica, a geometria plana, tá, que ocupa, na verdade, boa parte aí do que a gente faz na escola. Tá? Por outro lado, é de uma certa forma incompreensível que nos currículos de ensino médio praticados aí no Brasil como de modo geral, a coisa se esgote nesse 2D. Porque se os alunos, tá, aprendem geometria tridimensional no ensino médio, tá, não há nenhuma razão para que a geometria analítica pare aqui no 2D. Tá? Então, vários problemas de geometria no espaço, tá, que são até mais difíceis aí do que geometria plana, podem se beneficiar, tá, da gente fazer essa extensão, que é uma extensão extremamente simples, tá, e que o Wagner vai discutir aí na segunda aula. Então, o que a gente tem que fazer, tá, para usar esse mecanismo de associar números a pontos, para poder fazer isso no plano? Receita:
ao invés de trabalhar com um eixo, trabalhar com um par de eixos. Tá? Então, eu vou colocar um eixo aqui. Então, está aqui um eixo, escolhi a origem, tá? Escolhi o sentido de percurso, tá? E agora eu vou colocar um segundo eixo. Um segundo eixo, no qual eu escolhi uma origem, um sentido de percurso. Posso fazer assim? Posso fazer assim? Posso, tá? Então, do ponto de vista de eu fazer uma correspondência entre formas e números, tá? Eu aqui tenho um mecanismo de fazer isso. Né? Dado um ponto aqui, tá? Normalmente o que a gente faz, tá? Através de paralelas, tá? Eu posso determinar um ponto aqui sobre cada um dos eixos, tá? E associar coordenadas a cada ponto do plano. Tá? Posso fazer isso, tá? Mas não devo fazer isso. Não devo porque a vida fica muito mais fácil, tá? E as expressões para os problemas que eu estou interessado em resolver ficam muito mais simples, como o cálculo da distância, quando eu escolho eixos que sejam mutuamente perpendiculares. Tá? Então, também por uma questão de tradição, em geral a gente escolhe esses eixos, tá? Com esse tipo de orientação, né? De que esse ângulo aí que leva a semirreta correspondente ao eixo positivo, tá? No eixo negativo, do x aqui para o y, tá? Tem um sentido, que é o sentido contrário aos ponteiros do relógio, que também é uma convenção, tá? Os relógios podiam muito bem rodar no sentido contrário, tá? Essa também é uma convenção. Enfim. E aí, eu poderia, e às vezes a gente faz isso, tá? Às vezes a gente escolhe origens diferentes aqui para os dois eixos. Muitas vezes quando a gente está representando o gráfico de uma função, etc., não é interessante você escolher a mesma origem para os eixos, tá? Mas, na geometria analítica, a gente facilita a vida e diminui aqui o número de convenções, especificando, tá, que os dois eixos que são escolhidos de maneira que sejam perpendiculares um ao outro, compartilhem, tá, essa origem comum. Tá? É uma conveniência, tá? Não é uma necessidade absoluta. Tá? E aí, dado um ponto P do plano, a ele vai corresponder, tá? Não um número real, como era no caso da reta, mas um par de números reais. Tá? Então, você pode pensar que esses números reais são obtidos por paralelismo ou perpendicularismo. É indiferente, que dá no mesmo aqui nesse caso. Tá? Então, você pode pensar que esses pontos são as projeções ortogonais sobre cada um desses eixos. Ou pode pensar também que o que você está fazendo é traçar uma paralela, tá, ao outro eixo aqui por esse ponto. Indiferente. Tá? O fundamental é que isso, tá, estabelece uma correspondência entre o plano π da geometria plana, normalmente é representado aí no livro com a letra π maiúscula, tá, e um conjunto de natureza numérica, que é o conjunto de todos os pares ordenados xy, tá, em que x e y são números reais. Tá? Aí, primeiro, enquanto aqui na geometria analítica, na reta, tá, os conjuntos, tá, mais interessantes, tá, são basicamente segmentos, tá? Na geometria analítica do plano, tá, a gente vai ter conjuntos, tá, muito mais divertidos aqui, porque a gente vai querer, tá, descrever.
Então, por exemplo, eu posso estar interessado em descrever, tá, uma figura como essa. Tá? Pode ser que essa figura seja caracterizada geometricamente como sendo uma parábola. Tá? Aqui eu não estou dizendo que é uma parábola, é uma curva aqui desse tipo. Tá? Então, se eu chamar esse conjunto aqui de pontos do plano aqui de C, na hora de eu representar esse conjunto de pontos, tá? Eu vou ter uma descrição para ele, tá? Numérica. Tá? Conjuntos interessantes aqui do plano, tá? Não vão ser conjuntos que a gente possa simplesmente enumerar os elementos. Tá? Então, tipicamente, um conjunto como esse vai ser representado dessa forma aqui, né? Conjunto dos pares xy, tais que, bom, aqui vem uma condição que descreva, tá, os elementos desse conjunto. Tá? Essa condição aqui que descreve os elementos do conjunto é o que normalmente a gente chama de equação aqui dessa figura. Tá? Isso é algo, tá, que eu recomendo a vocês, quando estiverem ensinando isso aí para os seus alunos, parar um instantinho, tá, para fazer exercícios simples, onde antes mesmo de você estudar as diversas figuras, tá, reta, circunferência e tudo, que fixem essa ideia de que quando você está fornecendo a equação de uma figura, você está fornecendo uma condição para que cada ponto pertença ou não a essa figura. Então, por exemplo, se você fornecer essa equação, tá, você sem saber o que essa equação significa, você pode ver se um ponto pertence ou não pertence a essa equação, tá, e coisas desse tipo. Tá? Uma coisa que eu queria chamar a atenção é que a gente fala muitas vezes aí da equação dessa figura e talvez não pare para pensar que, na verdade, nessa tal de equação, há várias formas diferentes de você representar essa equação. Tá? Então, a forma mais usual, tá, para você representar a equação de uma figura, representar algo desse tipo aqui. Tá? Então, quando você representa, não estou dizendo que isso seja a equação daquilo ali, não, por favor, não é. Tu não sabe que isso aqui é a equação de... se for alguma coisa, não for vazia, circunferência, no caso, certamente é uma circunferência. Tá? Mas o que eu quero dizer é que, quando você representa uma equação nessa forma, tá? Tem 3 formas aqui que essa equação normalmente aparece na geometria analítica. Tá? Quando você faz isso aqui, você está representando nessa forma aqui. Ó. No fundo, o que você está dizendo, você está fornecendo aqui, é uma expressão das variáveis x e y, tá? Que é a expressão que define uma função nas duas variáveis x e y. Tá? Então, a rigor, quando você representa algo desse tipo, o que você está fornecendo é uma caracterização desse conjunto de pontos, tá, como que a gente chama uma curva de nível de uma função a duas variáveis. O livro esclarece, tá, que é isso que a gente está fazendo, tá, quando representa uma curva, tá, ou uma figura do plano através da sua chamada equação cartesiana. Tá? A equação cartesiana aí do livro didático nada mais é do que escrever, tá, esse conjunto de pontos, tá, como soluções de uma equação desse tipo, f de xy igual a 0. Tá? Essa é a forma mais comum, tá, que a gente está mais acostumado a utilizar para representar a equação de uma figura. Tá? Mas não é a única não, tá? Às vezes, tá, a maneira mais simples, tá, mais adequada para você representar essa
figura que está aqui, tá, é não estabelecendo uma relação entre x e y, e sim dizendo como é que x e y se expressam em termos de uma outra variável mais simples. Tá? Estou dizendo que muitas vezes a gente opta por ter uma equação desse tipo aqui, ó. Em que você, no lugar de representar, de tentar obter uma relação direta entre x e y, você exprime x e y em termos, tá, de um parâmetro. Tá? Então, essa forma aqui é chamada forma paramétrica, tá? Ou equação paramétrica aqui de uma figura. Tá? Qual é melhor? Essa maneira de representar ou essa maneira aqui de representar? Olha, quase sempre a resposta a uma pergunta como essa é depende, tá? Então depende quase sempre é uma resposta segura aí para a gente dar, porque depende do que você quer fazer com essas equações, tá? Então essa equação que está aqui, por exemplo, ela é ótima para você testar se um ponto pertence ou não, tá? A curva. Tá? Essa que está aqui, ela é ótima para você gerar pontos que estejam, tá, sobre a curva. É muito fácil você descobrir pontos que estejam sobre a curva. Tá? Então, dependendo do que você queira fazer com ela, uma pode ser, tá, melhor ou pior. Tá? Tem uma outra forma, tá, que na verdade é um caso particular dessas duas, tá? Porque dessa terceira forma você pode ir para cada uma dessas outras, que é quando você consegue... Então, isso aqui não é para qualquer curva, não, tá? Por exemplo, aqui eu não poderia fazer isso, tá? Mas, muitas vezes, tá? E essa é uma representação conveniente também, é quando você consegue exprimir uma das duas variáveis, tá? Pode ser x ou y, tanto faz, como uma função da outra, tá? Então, todas essas formas aqui a gente utiliza, tá? E um caso em que a gente tem essas três formas aqui coexistindo é no caso da reta, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? Para uma reta a gente consegue ter equações desses três tipos aqui. Tá? Para certas curvas é mais conveniente a gente usar uma equação desse tipo. Tá? Para outras é mais conveniente usar essa aqui. Tá? Para algumas essa aqui vai existir ou não. Tá? Mas essas três formas aqui da gente escrever essa condição, tá, vão aparecer. Tá? Em todos os casos, o que a gente está fazendo é representando um subconjunto do plano, tá, de natureza geométrica, tá, por um conjunto caracterizado numericamente, tá, como uma relação expressa algebricamente, muitas vezes, tá, entre as coordenadas. Ok? Muito bem. Para a gente poder obter equações para figuras importantes, tá, tem alguns problemas básicos que vale a pena a gente saber resolver. Tá? Então, um problema básico, estou chamando de problema, tá? Porque certamente quando primeiro estudado, essa é uma questão, tá, que a gente certamente tem que se perguntar, mas é muito simples, né? Então, o primeiro problema básico é calcular a distância entre dois pontos. Tá? Então, eu vou colocar aqui o sistema de eixos, mas na verdade, então, digamos que eu tenha aqui um ponto P, um ponto Q, ponto P com coordenadas A e B, ponto Q com coordenadas C e D, tá? Então, qual é o instrumento fundamental aqui para eu achar
a distância entre esses dois pontos? Teorema de Pitágoras, tá? E aí aparece por que foi conveniente, tá, a gente usar um sistema de eixos perpendiculares. Tá? Um sistema de eixos perpendiculares faz com que achar a distância entre dois pontos se reduza facilmente, tá, ao problema que a gente já resolveu aqui na reta, tá, em que a distância é simplesmente o valor absoluto aqui da diferença, tá? Mais o teorema de Pitágoras. Então, qual é a ideia? A ideia é que você, para calcular essa distância é a hipotenusa, tá? De um triângulo retângulo em que os catetos são as projeções do segmento, tá, em cada um dos eixos. Tá? Então, eu conheço esse segmento, tá, porque já resolvi esse problema lá na reta. Tá? Sobre esse eixo, trata-se de calcular a distância entre os pontos de coordenadas A e C. Sobre esse eixo, trata-se de calcular a distância, tá, entre os pontos de coordenadas B e D. Então, qual é a distância entre os pontos de coordenadas A e C? C menos A. A rigor, é C menos A em valor absoluto. Tá? Eu vou usar o teorema de Pitágoras. Né? Então, vai ser essa distância ao quadrado, vai ser igual a essa distância, que é o valor absoluto de C menos A ao quadrado, mais o quadrado dessa distância, que é igual a essa que está aqui, que é D menos B em valor absoluto ao quadrado. Como eu estou elevando ao quadrado, né, eu posso arredondar isso aqui, certo? Tá? Não preciso trabalhar com o valor absoluto, porque eu vou elevar ao quadrado aqui de qualquer maneira. Tá? Isso é mais conveniente a gente escrever dessa forma, né? Porque o valor absoluto sempre cria algum tipo de problema. Tá? Então, na verdade, o que essa fórmula está dizendo é que isso que está aqui é o ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Quer dizer, o quadrado da distância é a soma dos quadrados dos deslocamentos que eu tenho para ir de um ponto ao outro no eixo horizontal e no eixo vertical. Tá? Então, esse é o fato mais básico aqui a respeito da geometria analítica no plano. E aí, uma aplicação imediata é a equação da circunferência. Tá? Então, com esse conhecimento, tá, eu, de imediato, posso encontrar a equação da circunferência. De uma certa maneira, a equação da circunferência é mais fácil que a equação da reta, tá? Porque é a aplicação direta da fórmula da distância. Então, o que eu quero fazer? Eu tenho uma circunferência cujo centro é um ponto AB, cujo raio é R, e eu tenho um ponto, quero escrever qual é a condição, tá, para que, vou chamar para que esse ponto pertença a essa circunferência. Então, esse ponto P pertence à circunferência, C e somente C, a distância de OP é R, tá? Que ocorre C e somente C, a distância ao quadrado é igual a R2.
Mas a distância entre esses dois pontos é simplesmente o ΔX ao quadrado, a distância ao quadrado é simplesmente o ΔX ao quadrado mais o ΔY ao quadrado. Então, a gente fica com x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a R2. Tá? E aí o significado dessa equação... primeiro, quando eu escrevo uma equação da circunferência aqui nesse caso, qual dos três tipos ela é? Hein? Primeiro, segundo ou terceiro? Primeiro. Tá? Na verdade, o que eu estou escrevendo é uma... Se eu quiser escrever exatamente daquela maneira, passa o R2 lá para o lado esquerdo. O que eu estou dando é uma condição que as duas variáveis juntas devem satisfazer para que um ponto pertença à circunferência. Tá? Então, se eu quiser, por exemplo, verificar se um certo ponto pertence ou não à circunferência, é só substituir aqui nessa equação. Na verdade, nesse caso, a gente até tem facilmente mais informação do que isso. Né? É fácil saber se um ponto está dentro ou fora também. Né? Porque se eu substituo aqui do lado esquerdo e dá menos do que R2, é sinal de que o ponto está dentro, porque a distância é inferior ao raio. Se der maior do que R2, tá? Eu estou fora da circunferência. Okay? Então, circunferência, na verdade, é uma figura muito fácil aí da gente caracterizar através aí da fórmula da distância. Tá? O segundo problema aí que é interessante a gente resolver, né, e aparece, tá, aí muitas vezes, né, obter um ponto que divide um segmento uma razão dada. Por exemplo, o ponto médio ali que a gente resolveu. É claro que na verdade, né, esse problema... Então, por exemplo, se eu quero achar o ponto médio, tá, de um segmento, na verdade... por causa do teorema de Thales, esse problema, mais uma vez, ele se reduz, tá, ao problema que nós vimos no plano, tá? Desculpe, na reta. Então, por exemplo, para achar o ponto médio aqui desse segmento, tá, cada uma das coordenadas tem uma expressão dada pelo problema que a gente resolveu aqui na reta, que é simplesmente a média, tá, aritmética das coordenadas. Mas esse aqui, tá, é um ponto interessante, tá, para a gente discutir uma ferramenta, tá, não é que ela seja necessária para você fazer a geometria analítica plana, tá, mas essa é uma situação em que ter essa ferramenta, tá, ajuda na linguagem. Tá? E também, de maneira inexplicável, tá, não faz parte do programa do ensino médio de quase todos os estados do Brasil, tá? Que a linguagem, a notação, o conceito de vetor. Tá? Eu digo que é inexplicável por várias razões. Primeiro, vetor é um conteúdo do ensino médio. Tá? Nas aulas de física, trabalha-se com vetor o tempo todo. Tá? Então, trata-se de um conceito que é matemático. Então, vetor é uma ideia matemática, uma ideia de base geométrica, que se na sua origem, que faz parte, cobrada dos alunos no ensino médio, mas em física. Tá? Segundo, é uma ideia que sobrevive
quando o aluno vai para o ensino superior. A ideia de vetor é fundamental em todas as áreas de aplicação da matemática. É certo, tá, que qualquer curso mais avançado aí de matemática vai se falar em vetor. Tá? Terceiro, é útil, facilita a linguagem da geometria analítica. No plano, está aí no espaço mais ainda, tá? Porque vai aumentando o número de coordenadas, você trabalhar com cada coordenada, tá, faz a linguagem ficar mais pesada desnecessariamente. Tá? Quarto, é uma coisa extremamente simples, tá, de explicar qual é essa ideia. Tá? Então, uma maneira, tá, da gente exprimir a solução desse problema de uma forma bastante confortável, tá, é usando essa terminologia, tá, dos vetores. Então, qual é a ideia básica? Tá? A ideia básica aqui quase que um parênteses, tá? Tem uma seção aí no livro sobre vetores que eu recomendo a todos que leiam aí atentamente, principalmente o pessoal dos estados onde isso normalmente não faz parte aí do programa. Então, qual é a ideia básica? Tá? Então, a palavra vetor, tá, vem aí do italiano, quer dizer um transportador. Tá? Então, a ideia aqui de vetor é o seguinte: você pega dois segmentos, como esses que estão aqui. Então, estou desenhando aqui dois segmentos orientados. Tá? Então, um segmento orientado nada mais é do que um segmento comum, tá, em que eu faço uma distinção entre os extremos. Tá? Batizo um dos extremos de origem e o outro de extremidade. Tá? Então, aqui eu tenho dois segmentos orientados. Esses dois segmentos orientados aqui que eu desenhei são o que a gente chama de segmentos orientados equipolentes. O que são segmentos orientados equipolentes? Em termos intuitivos, são aqueles caracterizados por terem o mesmo comprimento, tá, a mesma direção, quer dizer, estarem contidos em retas paralelas, tá, e terem o mesmo sentido. Tá? Isso pode ser definido mais precisamente, dizendo que isso aqui forma um paralelogramo, tá? Ou ainda mais precisamente que você forma esses dois segmentos BC e AD, que os pontos médios desses dois segmentos coincidem. Tá? Enfim, mas basta a gente pensar nessa ideia bastante intuitiva, tá, de segmentos orientados de mesma direção, mesmo sentido, tá, e mesmo comprimento. É claro que há uma infinidade de segmentos que estão nessa mesma classe aqui. Tá? Essa classe desses segmentos, tá, que é o vetor. Tá? Então, o vetor é, intuitivamente, a característica comum, tá, de todos os segmentos que tenham mesmo comprimento, ou módulo, na linguagem lá da física, mesma direção, tá, e mesmo sentido. Tá? Então, a esse conjunto desses segmentos, eu uso essa notação aqui para representar. Tá? Note uma coisa, o segmento AB e o segmento CD, segmentos orientados AB e CD, são distintos, tá? São dois segmentos diferentes, porque eles têm conjuntos de pontos diferentes. Mas os vetores associados a esses dois segmentos, tá, são o mesmo vetor. Tá? Então, esses segmentos orientados todos que eu desenhei aqui, tá, são segmentos orientados distintos, mais equipolentes, tá, mas determinam o mesmo vetor. Tá? Uma vez que você tem esse conceito, você tem uma rica forma de operar com eles. Tá? Então, você tem operações de multiplicação por escalar e tem soma. Tá? E aí, como você tem multiplicação por escalar, você vai ter subtração também. Então, como é que é a multiplicação por escalar? Então, se eu tenho aqui
um certo vetor representado por um dos seus segmentos orientados, em que consiste multiplicar esse vetor por 2, por exemplo. Então, aqui eu estou representando isso aqui, tá, pela letra U, tá, esse vetor. Então, multiplicar por 2 significa pegar uma cópia desse vetor, desse segmento, um segmento orientado equivalente àquele ali, tá, e manter direção e sentido, tá, e multiplicar o comprimento por 2. Então, se esse aqui é o vetor U, tá, esse aqui é 2U. Por que você representou fora? Porque quis, tá? Podia ter representado aqui sobre ele, claro, tá? Porque todos os segmentos orientados equivalentes a esse aqui vão representar o mesmo vetor. E eu tenho também uma operação de soma. Então, como é que eu defino, tá, essa operação de soma? A operação de soma é definida, tá, pegando qualquer representante do primeiro vetor. Tá? Escolha um segmento orientado qualquer do primeiro vetor. Tá? Agora, tomando a extremidade desse segmento como origem, use-o como a origem de um segmento orientado do segundo vetor. Ou seja, represente esses vetores desse modo. Tá? Qual é a ideia? A ideia é que U faz um transporte, tá? V faz outro transporte, e a soma é o resultado desses dois transportes sucessivos. Tá? Então, o U faz isso, o V faz isso, o U mais V faz isso que está aqui. Tá? Bom, isso, os nossos alunos aí do ensino médio sabem essas coisas, tá? Aprendem isso nas aulas de física, tá? Operações com vetores. O que os nossos alunos do ensino médio normalmente não sabem, tá, é que esse processo, tá, pode ser colocado no contexto da geometria analítica. Tá? Então, como é que a gente coloca isso aqui no contexto da geometria analítica? Coloca o sistema de coordenadas. Tá? Oi? Não seria útil acrescentar o interno? O Wagner vai falar disso amanhã, provavelmente. Produto interno, ele perguntou. Para calcular ângulo. Não, mas é diferente. É uma operação de uma natureza, tá, diferente dessas que estão aqui. Porque eu quero fazer agora, por enquanto, vamos falar somente na estrutura fundamental aqui da... Mas a ideia para levar isso aqui para a geometria analítica é considerar um sistema de coordenadas. Tá? Quando eu considero um sistema de coordenadas, tá? Vetores, tá, passam a ser representados naturalmente por um par ordenado também. Tá? Então, eu tenho aqui o ΔX e o ΔY, tá? As chamadas componentes aí do vetor, são uma forma numérica natural, tá, de eu representar esses vetores através de coordenadas. Tá? E o que acontece, por exemplo, quando eu somo dois vetores? O que acontece com as coordenadas desses vetores quando eu faço uma soma como essa? As coordenadas desses vetores vão se somar. Tá? Então, quando eu faço... me concentro em um eixo de cada vez. Qual é o efeito de eu aplicar o vetor U? Fazer com que a abscissa aumente do ΔX desse vetor. Tá? Qual é o efeito agora de eu aplicar V? Fazer com que a abscissa aumente, ou diminua, né, se esse ΔY for negativo, se o ΔX for negativo, do ΔX desse vetor. Tá? Então, essas operações que estão aqui,
tá, se traduzem naturalmente de maneira algébrica. Então, dado um vetor U, tá, esse vetor vai ser representado por um par que eu vou representar por ΔX, ΔY. Tá? A partir do momento que eu faço isso, multiplicar esse vetor por uma constante, tá, equivale a multiplicar cada uma das coordenadas por essa constante. Tá? E somar dois vetores, então, se o vetor U é ΔX, ΔY, e o V é ΔX', ΔY', tá? Somar, tá, esses dois vetores é somar as coordenadas respectivas. Tá? Note que eu estou preferindo, tá, em lugar de usar x e y aqui, tá, chamar ΔX e ΔY. Tá? Por quê? Porque quando você representa um vetor por coordenadas, né, por pares ordenados, esses pares ordenados estão representando um deslocamento, tá, em cada um dos eixos. Então, aí vem a pergunta, se eu escrevo o par ordenado 2, 3, isso aqui representa um ponto ou um vetor? Resposta quase sempre a resposta aí? Depende do contexto, tá? 2, 3 pode representar um ponto, tá? Ou 2, 3 pode representar um vetor. Tá? Tem mais uma coisinha só que eu queria falar antes de voltar aqui ao nosso problema. O que eu queria falar, tá, digamos que você conheça as coordenadas do ponto A, tá? Digamos que o ponto A tenha coordenadas, vamos chamar de P, tá? O ponto P tenha coordenadas AB, o ponto Q tenha coordenadas CD, tá? Como é que você faz para passar da linguagem de pontos para a linguagem de vetores? Tá? Então, estou dizendo o seguinte. Se eu tenho um ponto P, tenho um ponto Q, cujas coordenadas eu conheço, tá? Como é que eu faço para representar, encontrar as coordenadas desse vetor que liga esses dois pontos? Bom, a gente tem várias maneiras, tá? Uma maneira de a gente pensar é pensar diretamente aqui, tá? Que as coordenadas são o deslocamento em cada eixo, tá? Então, esse PQ, tá, é simplesmente no eixo X, é o deslocamento de A para C, que é a diferença C menos A. Tá? No eixo Y, a mesma coisa, vai ser a diferença D menos B. Tá? Agora, facilita muito, tá, a gente escrever isso aqui de maneira sintética como a diferença, tá, Q menos P. Tá? E essa igualdade que está aqui, tá, às vezes causa dificuldade, tá? Porque dá o seguinte nó aqui na nossa cabeça. Tudo bem, falei aqui de vetor, tá? Vetor é algo que tem essa estrutura que a gente pode somar, tá? Pode multiplicar, tá? E aqui você, de repente, está subtraindo pontos, tá? Que história é essa de subtrair pontos? A conta corresponde, de fato, a fazer a subtração das coordenadas, tá?
Tá? Mas que história é essa de subtrair pontos? Isso tem uma interpretação que eu acho que é a que você estava dizendo aqui. Que isso aqui significa o que isso aqui significa, tá, é a diferença OK menos OP. Tá? Então, quando você escreve Q menos P, tá, na verdade, o que você está dizendo é o seguinte. Olha só. Esse vetor, note aqui que na figura, OP mais PQ é igual a OK, pela nossa definição lá de soma, certo? Daqui sai que PQ é igual a OK menos OP. Só que como eu estou representando esses dois vetores, escolhendo a origem, na origem do sistema de coordenadas, as coordenadas desses vetores se confundem com as coordenadas dos pontos que representam a extremidade. Tá? Isso aqui é extremamente conveniente, tá? Você trabalhar, tá, com um vetor correspondendo à diferença de dois pontos, tá, é algo que facilita imensamente, tá, a nossa vida. Por exemplo, vamos resolver de novo, tá, o problema aqui do segmentos usando, tá, essa linguagem. Tá? Então, aqui eu tenho o ponto M, que é o ponto médio do segmento AB. Tá? Essas distâncias aqui são iguais. Tá? Isso me permite escrever equações vetoriais, tá, envolvendo esses pontos A, M e B. Quem é que me sugere uma equação vetorial que eu possa escrever, tá, aqui com esses pontos aqui? Tem várias, tá? Uma é AB igual a 2AM. Perfeito. Alguém sugere uma outra equação vetorial que eu pudesse escolher aqui? AM, olha, AM mais MB. Então, o colega falou ali dessa equação. AM mais MB igual a AB. Essa equação está correta e é inútil. Tá? Por que ela é inútil? Porque ela vale sempre. Tá? Dados 3 pontos A, M e B quaisquer, AM mais MB é sempre igual a B. Tá? Então, isso aqui está certo, tá? Mas não adianta nada porque não está dizendo nada a respeito da situação da figura. Entenderam? Isso é válido sempre. Tá? Então, essa aqui, não, tudo bem, é verdadeira, mas não serve. Mais uma outra. Uma outra maneira aqui, ninguém está vendo outras formas aqui de escrever? Não, deixa o O. Então, não quero, envolvendo A, M, B. O que eu esperava que vocês fossem dizer é algo assim, ó, AM igual MB. Ou MA igual a menos MB. Qualquer uma dessas, tá? Então, vou escolher uma delas e vamos ver como é que, aplicando, tá, uma dessas equações, tá, vou dar a primeira aqui que vocês sugeriram, a gente obtém uma expressão cômoda, tá, para o ponto médio. Tá? Porque isso daqui vai me convertendo, então, para a linguagem de pontos, tá? E eu sei, no fundo, que antes de cada ponto aqui tem o Ozinho, tá? Isso que vai permitir que eu não saiba que isso aqui faz sentido, tá? Que, na verdade, quando aparece o ponto isolado aqui, na verdade, eu sei que isso quer dizer o vetor OB, mas não precisa colocar. Então, essa equação aqui, ela se transforma em B menos A igual a 2 vezes M menos A. Tá? Daqui, vai dizer, puxa, mas pode multiplicar ponto por 2?
lembre-se, não é bem o ponto que está sendo multiplicado, tá? Quem é que está sendo multiplicado por 2? É o vetor OM. Tem um Ozinho aqui antes de cada um desses pontos, mas não precisa escrever, porque nas coordenadas vão ser iguais. Tá? Então, isso aqui vai me dar 2M igual, passando isso para o lado de cá, A mais B. Tá? E, finalmente, M igual a A mais B sobre 2. Tá? Então, a gente consegue representar de uma maneira extremamente sintética, tá, esse fato de que, para você achar o ponto médio de um segmento, tá, você deve calcular a média aritmética das coordenadas, cada uma das coordenadas. Tá? E volto a dizer, mas faz sentido aí você pegar os pontos, somar, multiplicar por 2? Bem, tem um Ozinho aqui antes de cada ponto. Tá? Então, na verdade, isso quer dizer que o vetor OM é igual ao vetor OA mais OB dividido por 2. Tá? Mas a gente, sabendo disso, não precisa colocar esse O aqui antes de cada coisa. Ok? Precisa de vetor? Claro que não, tá? Mas torna a linguagem mais fácil, tá? E muitas vezes, por exemplo, torna mais fácil a linguagem para a gente estabelecer algo, tá, que o Wagner vai usar bastante na aula dele. Tá? No caso da geometria analítica do plano, até a meios da gente não dá tanta ênfase a isso aqui, mas quando passa para o espaço, tá, essa condição de perpendicularismo, da maneira como a gente vai escrever aqui, é fundamental. Tá? Então, qual é o problema que a gente quer resolver? Digamos que eu tenha dois segmentos, um segmento PQ e um segmento RS. Tá? E eu queira descrever uma condição de perpendicularismo entre esses dois segmentos. Tá? Então, usando essa nossa linguagem de vetores, tá, a gente percebe que, a rigor, eu não tenho que me preocupar com os segmentos, tá, com as coordenadas de P, de Q, de R e de S. Tá? Na verdade, eu tenho que me preocupar com o vetor PQ, ou seja, eu vou pegar o vetor PQ e representá-lo na origem, tá? Porque aí a gente tem a vantagem de que o ΔX e o ΔY são as coordenadas aqui da extremidade. Tá? E do vetor RS. Ou seja, o que eu estou dizendo é o seguinte, vamos supor que o vetor PQ tenha coordenadas, deixa eu usar a notação do livro aqui para facilitar, não sei se o livro chama de AB ou de A'. Na verdade, não chama nem de uma coisa nem de outra, chama de alfa, beta, chama de gama, delta. Só para usar a notação aqui do livro, então PQ é o alfa, beta, tá? E RS é gama, delta. Então, se você tiver dois segmentos quaisquer, tá, e quer examinar se eles são perpendiculares ou não, o primeiro passo, tá, é calcular os vetores correspondentes. Não interessa quais são as coordenadas aqui de P e Q, tá, ou de
RS, tá? Interessa a diferença delas, tá? Que isso vai determinar esse vetor. Então, a pergunta é, que relação deve haver entre alfa, beta, tá, e gama, delta, para que esses segmentos sejam perpendiculares? Como é que vocês resolveriam esse problema, hein? Como é que vocês ensinariam esse problema para os alunos? Muita gente, muitos entre vocês, iam resolver esse problema da seguinte forma. Iam achar a equação dessa reta, tá? Depois iam achar a equação dessa reta aqui, tá? E depois iam aplicar a condição de perpendicularismo de duas retas, que é qual mesmo? E escrever essas retas na forma y igual a mx mais h, y igual a m'x mais h', e aí iam usar a condição de perpendicularismo, tá? mm' igual a menos 1, certo? Acontece o seguinte, essa condição de perpendicularismo aqui tá correta, tá? Mas ela tem duas grandes desvantagens. Tá? Primeiro, normalmente, a explicação dos livros, tá, se baseia na interpretação do m da reta, tá, como a tangente do ângulo formado aqui com o eixo. Tá? E aí, apela, tá, para uma relação entre as tangentes de um ângulo, tá, e desse ângulo mais 180, que os alunos nessa altura certamente já esqueceram, se algum dia aprenderam, já esqueceram, tá, que a relação é essa. Então, é uma relação que, da maneira como é apresentada nos livros, tá, a maior parte dos alunos não entende, tá, aceita, usa, tudo, tá, mas usa uma coisa complicada. Tá, e o fato é que essa condição de perpendicularismo, tá, pode ser estabelecida de uma outra maneira, que é muito mais elementar, tá, e que tem a virtude, tá, de poder ser utilizada quase sem modificação, como o Wagner vai fazer depois, tá, se você tiver um espaço, por exemplo. Tá? A ideia é a seguinte, esses dois vetores vão corresponder a segmentos perpendiculares, a gente vai dizer que os vetores são perpendiculares, tá? Se e somente se, eles formam aqui um triângulo retângulo, tá? Então, se você, ao representar, tá, esse segmento PQ, chamar de A, esse ponto extremo determinado aqui, chamar de B, esse ponto extremo aqui, PQ perpendicular a RS, tá? C e somente C, esse triângulo, tá, é um triângulo retângulo. Tá? E o teorema de Pitágoras, tá, na verdade, um teorema do tipo C e somente C. Tá? Não é só uma propriedade, tá, que é válida para os triângulos retângulos, é uma propriedade exclusiva dos triângulos retângulos. Quer dizer, um triângulo é retângulo, C e somente C satisfaz o teorema de Pitágoras. Então, essa condição é equivalente a gente escrever aqui OA ao quadrado mais OB ao quadrado igual a AB ao quadrado. Tá? Daqui, bem, OA ao quadrado é alfa ao quadrado mais beta ao quadrado. OB ao quadrado é gama ao quadrado mais delta ao quadrado. E AB ao quadrado alfa menos gama ao quadrado mais beta menos delta ao quadrado. Tá? Daí, a gente vai ter... Então, deixa o primeiro lado lá como está. E aqui... desenvolvendo aqui os
quadrado dos binômios, né? Então, os termos... É delta, esse outro gama é delta aí. É gama. Ah, é delta. Obrigado. Aí. Ainda bem, né? Okay, o delta, o gama, o beta e o alfa. Aqui eu já sabia o que ia acontecer, né? Então, acontece muito em aula, assim, né? Já sabe o que vai acontecer, então entra no piloto automático, assim. Para tudo terminar bem no final, né? Lado esquerdo. Do lado... Ah, eu cortei onde não devia aqui, né? É a pressa. Tô nervoso. É a pressa. Então isso aqui descorta. John, depois você faz a edição para descortar isso aqui, que não tinha que cortar. E finalmente o que a gente tem é beta delta mais alfa gama. Não, deixa eu escrever de uma maneira razoável, que é alfa gama mais beta delta igual a zero. Tá? Então, que conta é essa? Produto aqui dessas coordenadas, tá? Produto, tá? Aqui dessas coordenadas, tá? Igual a zero. Alguns de vocês, tá, vão reconhecer que o que a gente está calculando aqui, tá, é o produto interno desses vetores, tá? Então, o que a gente está obtendo é uma condição de perpendicularismo, tá, que é baseada aqui no produto interno, mas notem como é que ela é completamente elementar, né, porque usa somente, tá, o teorema de Pitágoras, tá, para a gente justificar. Tá? Só um último comentário. Tá? É claro que isso aqui é equivalente, tá, à outra solução, né? Porque, bom, a outra solução de fazer pelas inclinações, ou pelos coeficientes angulares, tá, ela não é tão geral, porque ela não funciona se as retas, por exemplo, for horizontais ou verticais, tá? Porque você não vai ter o coeficiente angular de ambas as retas. Tá? Mas no caso geral, o que acontece, tá, é que dá para você calcular quais são as inclinações aqui sem achar as equações. Né? Qual é a inclinação, qual é o m da reta que passa pela origem e passa pelo ponto alfa-beta? É o delta y sobre delta x dessa reta, tá, que é beta sobre alfa. Tá? Da mesma maneira, o m dessa aqui, chamado de m', é delta sobre gama. Certo? Delta y sobre delta x para essa reta. E aí, quando você faz o produto m vezes m', a condição m vezes m' igual a menos 1, significa que beta sobre alfa vezes delta sobre gama igual a menos 1. Portanto, isso é equivalente a alfa gama mais beta delta igual a zero. Felizmente, são coisas equivalentes, tá? Mas, volto a dizer, justificar isso aqui, tá, é frequentemente mal feito, tá? Porque usa mais complicado assim de ser justificado, tem que excluir retas verticais, usa um conhecimento de trigonometria mais complicado, tá? Enquanto você tem aqui uma alternativa para fazer essa conta. Bom, se a gente tivesse mais tempo, tá, a gente ia falar sobre as diversas formas da equação da reta, mas, na verdade, a gente vai fazer isso no espaço, tá? Isso é análogo, tá, ao que seria feito aqui no plano, mas nós tivemos aqui em uma aula, tá, o que aqui no livro
tá? Corresponde a 66 páginas, tá? Quase um quarto aqui desse livro é desse capítulo, tá? Então, certamente eu não cobri tudo, então vale muito a recomendação, tá? Aí do Elon para que vocês leiam esse capítulo, tá? O que eu procurei fazer foi focar nos pontos em que eu achei que podia ter mais novidade, tá? Para facilitar a vocês, tá? A leitura aqui do resto. Mas é para ler mesmo, né? Bom? Muito bem. Nos vemos aí na quinta-feira.